Olá pessoal, bem-vindos. Esses tempos, uma amiga me pediu uma dica, uma informação. Temos um gato. Legal, eu já ganhei o quinhãozinho dele. Uma amiga me pediu um vídeo falando sobre uma diferença, né? De algo que eu recomendo. E acabou, anotei na listinha lá, mas foi ficando para trás. O vídeo é sobre a diferença entre observar e julgar, certo? Depois que você percebe dentro de si isso, depois que você treina um pouquinho a sua mente para fazer isso, a coisa fica bem natural, fica bem tranquila. Mas enquanto isso não ocorre, a gente cai muitas vezes no julgamento. A atitude mental da maioria das pessoas é olhar alguma coisa e julgar. É sentir alguma coisa e julgar. É perceber alguma coisa, notar alguma coisa lá fora ou dentro de si e julgar. E mais do que isso, a postura mental das pessoas é olhar as coisas, julgar as coisas, perceber as coisas sobre um viés negativo. Viés negativo significa que você leva sempre para o lado negativo a coisa. A dualidade está presente no mundo, a polaridade está presente no mundo, mas as pessoas levam para um dos lados apenas. As pessoas não olham para o outro. E isso é uma atitude mental, é um treino mental, é um condicionamento mental que você precisa alterar. Por quê que precisa alterar? Porque é prejudicial. Então nós temos duas coisas. Nós primeiro precisamos definir direitinho a diferença de observar e de julgar, criticar, pode ser também, né? E a outra é sabendo essa diferença e tendo essa diferença bem marcada na sua mente, você começar a se observar e começar a alterar o seu condicionamento para que ele não traga esse lado negativo sempre. E para que você não caia sempre na crítica e no julgamento. Alterar esse condicionamento, esse padrão mental, não quer dizer que criticar seja ruim, de que julgar seja ruim e que só observar é o ideal. Não, nada a ver uma coisa com a outra. São situações bem diferentes. Nós precisamos, sim, julgar e criticar constantemente. A vida material, a vida física nos traz esse tipo de coisa, né? Nós precisamos tomar decisões constantemente, certo? Desde coisas básicas, do tipo, coloco mais sal ou menos sal, coloco mais açúcar ou menos açúcar, tomo um café com leite, tomo um café puro e por aí vai. Mas nós não podemos permitir que essa ação natural, comum, que nós aprendemos desde pequenos, ela contamine todas as outras nossas ações. Aí que está o perigo, aí que está o erro que a gente acaba cometendo, não por vontade, né, não por consciência, mas porque a gente absorve esse treinamento. Desde pequeno nós vemos nossos pais, nossos avós, nossos amigos e as pessoas com quem a gente convive fazendo isso, então a gente acha que isso é natural, que isso é o comum, que isso é o bom senso, né, que isso é o senso comum, e não é. Por que que não é? Por que que não é? Importante, né? Isso não é uma coisa natural porque ela só tende para um lado. E normalmente para o lado negativo, o que é péssimo. Então isso acaba sendo um desvirtuar das nossas capacidades. Isso acaba se tornando um empobrecimento. E isso naturalmente leva ao sofrimento. Se você vê só o lado ruim das coisas, sempre, você está sempre se conectando com as coisas ruins, com o sofrimento, com a tristeza, com a perda, com a dor.
E nós precisamos partir da seguinte premissa. Ponto de partida. Vivemos num mundo polarizado, dual. Ou seja, lado esquerdo, lado direito, em cima e embaixo, quente, frio, dor e prazer, alegria e tristeza, amor e ódio. Tudo é polarizado. Então, todas as coisas que você pensar sempre vão ter dois lados. Lado bom, lado ruim. Lado positivo, lado negativo. Você até pode dizer que isso é neutro, que isso não interessa, que isso não fede nem cheira, como a gente diz popularmente, mas se você for um pouquinho mais a fundo, um pouquinho mais honesto com você mesmo, você vai perceber que não é bem assim. Tem um lado ruim que você se incomoda, tem um lado bom que você não consegue ver, e aí você fica no meio porque você fica, não quero me incomodar com isso agora. Então, qualquer situação que você vivenciar, qualquer situação que você perceber, que você olhar, que você observar, que você notar, qualquer coisa que acontecer, sempre tem os dois lados. Uma doença, um acidente, um prêmio, um presente, tudo tem dois lados. Não tem como separar. E a gente às vezes acaba tentando separar, tentando ficar só com o lado bom, negando o lado ruim, e isso é péssimo também. Tanto olhar o lado ruim sempre, quanto tentar ficar sempre com o lado bom, é péssimo. Tem um outro vídeo que eu comento sobre isso aí. Né? A gente vê bastante nas redes sociais as pessoas postando que a sua vida seja feliz, alegre, só coisas boas. Não tem como. Sua vida vai ter dor, vai ter sofrimento, faz parte. O que muda, o que altera, o que se diferencia é como que você vê essas coisas, como que você se porta nessas coisas. Então, tudo isso está, de uma maneira ou de outra, interligada. E você só consegue desenvolver o observador em você a partir do momento que você começa a notar todos esses detalhes. Os condicionamentos, as tendências para o lado negativo, a dificuldade em observar os dois lados, são todas questões mentais. Todas questões mentais. E não são questões mentais do tipo acaso. Elas não estão dentro de você por acaso. Isso primeiro parte de um plano. De um plano muito grandioso da sua consciência, de que ela vem para ter uma vida física e ela quer experimentar algumas coisas aqui. Então parte da consciência isso. E depois você vai ser influenciado pela cultura, pelo país, pela região, pela cidade, pela sociedade, pelos parentes, pelos amigos, pela escola, por uma série de coisas, né? Pela televisão, pelos filmes, pelos livros que você lê. Tudo isso vai ter um impacto muito grande na sua mente e vai condicionar a sua mente a agir de uma determinada forma ou de outra, a pensar de uma determinada forma ou de outra. Só que, da mesma forma que você condiciona de uma maneira, você condiciona de outra. A diferença mais básica que nós temos nisso aí é que a primeira maneira como você foi condicionado, você não percebeu. Foi inconsciente, você recebeu aquilo, você foi empacotado daquela forma, né? A sociedade te empacota, a época que você vive te empacota nos costumes, nas morais, nas éticas, e você não percebe. Só que aí chega um momento em que você cai num vídeo como esse. Como assim observar? Eu observo as coisas, mas você observa e julga. Você observa e critica, você observa e se posiciona de um lado ou de outro. Normalmente você observa as coisas e você tem o viés negativo. Você não consegue olhar os dois lados. Então, nós precisamos agora ter uma atitude mais proativa, e não é fácil, porque às vezes você enfrenta 20, 30, 40, 50, 60 anos de condicionamento que tem um peso imenso dentro da sua mente.
Alterar isso é uma tarefa muito divertida. Muito divertida para a sua consciência. Para o ego é uma batalha imensa, é um abismo que tu nunca vai conseguir superar. Mas para a sua consciência é um divertimento fantástico. Alterar esses condicionamentos. Basicamente, é muito simples alterar condicionamentos. Muito simples. A nossa mente é um computador, onde você coloca os programas que você quer que atuem sobre você. O problema é que essa mesma mente que recebe os programas, ela passou tantos anos com uma liberdade fantástica de fazer o que queria, do jeito que queria. Conforme os condicionamentos iam inconscientemente levando ela, a mente faz o que quer. Quando você para, observa alguma coisa e resolve alterar aquilo, a mente resiste. Por quê? Porque ela não está acostumada com esse método. E mais do que não estar acostumada com esse método consciente de alteração, ela encara essa mudança como uma ingerência, como se você estivesse mexendo num terreno que não é seu. Quem tem que decidir, quem tem que fazer, quem tem que pensar é a mente, não é você. Estranho isso, né? A mente como se tivesse uma vida própria, e você às vezes observa estarrecido a sua mente tomando decisões, fazendo coisas que você não quer. Pensamentos sendo gerados que você não tem a menor ideia de por que está gerando aqueles pensamentos. Atitudes sendo tomadas e você se pega numa situação estranha, estranhíssima na verdade, né? Como assim essas coisas estão acontecendo? Mas eu não quero fazer isso, e você faz. E não é uma vez, são dezenas de vezes, centenas de vezes. Você diz para si mesmo, mas eu não quero fazer isso, eu não quero pensar dessa forma, eu não quero tomar essa decisão. E você vai e toma a decisão. Como se a sua mente tivesse vida própria, independente de você. E é essa mente, esse aparelho psíquico nosso, na verdade, todo ele, né? Não só a mente, a gente às vezes simplifica a mente, ou simplifica como ego, mas não é só a mente, ego, tem mais coisas envolvidas. Que estão de tal forma condicionados que é como se eles realmente adquirissem uma vida própria. Então, no momento em que você começa a pensar, observar e julgar, consigo separar, quero separar, é bom separar, você vai se deparar com a sua mente, com a resistência dela. Depois que você se deparar com a sua mente, com a resistência dela, você vai se deparar com seus condicionamentos. Por que eu estou sempre olhando para o lado negativo? Por quê? Você passa na rua de uma grande cidade e você vê um acidente. Alguém se acidentou no trânsito. Coitadinho, pobrezinho, meu Deus, que tristeza, coisa e tal. Veja, isso é automático. Você flui. Às vezes a pessoa se torna tão indiferente que tanto faz, vejo isso toda hora, então não me incomodo mais. Mas se ela for parar para olhar um pouquinho, ela vai dizer, né? Vai ficar com pena, vai sentir uma empatia, vai ficar triste, vai ficar com medo. Tudo isso são julgamentos, tudo isso são condicionamentos. Mas o mais interessante, você não sabe nada da história daquela pessoa que se acidentou. Como é que você vai julgar? Pode ser um entregador de drogas, pode ser um assassino fugindo, pode ser um sequestrador, pode ser um monte de coisa. Mas você já assume coisas que a sua mente já vai colocando, né, como plausíveis, e você nem questiona mais, você nem vai mais a fundo. E você perde energia com isso. Você perde energia com isso. Mas à medida que você chegou nesse vídeo e se interessou pelo assunto da observação, você vai começar a notar isso, você vai começar a se observar. Tem uns outros vídeos que são 5 passos lá, que são bem interessantes, procure que você vai achar. Fala um pouquinho mais a fundo sobre essas coisas. Mas você vai achar uma questão muito interessante da observação, que você vai começar a observar sua mente primeiro. Você vai ver ela tomando atitudes e tomando decisões que você não quer. Você vai se deparar estarrecido de novo que
pensamentos surgem na sua mente e você não consegue controlá-los. Mas como assim? Quem que está pensando? Primeira observação que a gente faz, né? Quem está pensando? Quem está gerando esses pensamentos? Você vai se deparar com isso. E você, com um pouquinho de persistência, você consegue um pouquinho mais a fundo. Consegue. E aí você vai chegar num ponto em que você vai chegar nessa questão. Não tem como. Eu consigo observar de uma maneira isenta. Porque a observação, ela exige um distanciamento. Ele exige que você se afaste da situação e simplesmente olhe para a situação. Você não vai achar nem bom nem ruim, nem forte nem fraco, nem triste nem alegre. Você simplesmente vai olhar a situação e você vai tentar colher o máximo de informações sobre aquilo. Você olha para uma parede e você vai notar as imperfeições. E você vai notar as belezas, os acertos. Você vai olhar a cor. Você vai olhar se tem uma abertura, se não tem, se tem uma janela, se tem uma porta, se tem um quadro. Se é uma parede de material, de alvenaria, ou de madeira, ou de bambu, ou de papelão. Você vai colher, observar é colher elementos. É ampliar a visão. Você precisa ampliar essa visão. Você não pode olhar uma parede e no método tradicional, viés negativo, você vê os defeitos. Você vê os buraquinhos, você vê as fissuras, você vê as falhas na pintura, você vê a diferença de cor, você vê... Não. Você vai ver isso, mas não vai dizer que é bom ou que é ruim. E você vai ver os acertos também, bem feita, bem construída, sem defeitos, sem questões aparentes, rachaduras, sem fissuras, sem isso, sem aquilo. Você olha tudo e você segura a sua mente. Você condiciona ela a não julgar. A não dizer que a porta está no lugar errado, que a parede foi mal feita, que o pedreiro não acertou na mão no dia, que o pintor não estava bem. Você não vai dizer isso. Observar é olhar com isenção, com afastamento. Você olha e você colhe tudo que tem naquela experiência. Você colhe do lado bom das coisas, você colhe do lado ruim das coisas. Se você vê um defeito, procure ver uma qualidade. Na mesma hora. A forma mais fácil de descondicionar isso é essa. Você olhou para alguma coisa, um quadro, e viu um defeito, o quadro está torto. Na mesma hora, olha uma qualidade. Mas é um quadro bonito. Legal. Você olha de novo. Se a sua mente observou algo ruim, observe algo bom. E aí, lentamente, você vai treinando a sua mente para observar. Você vai tirando fora essa questão de julgar bom ou ruim, satisfatório ou não, interessante ou não, legal ou não. Você vai tirando isso fora. Certo? É um trabalho árduo, é um trabalho que demanda vontade, é um trabalho muito simples. Alterar a programação, alterar o condicionamento é muito simples. Mas você vai enfrentar uma dificuldade imensa, que é a sua mente brigando contra isso. Quanto antes você começar, mais benefícios você vai colher. Legal, pessoal? Então era isso. Até a próxima.